Se está satisfeito em fazer o mesmo trabalho aborrecido e monótono todas as semanas até ao fim da sua carreira, feche este vídeo agora mesmo, porque os próximos 30 minutos são para quem quer sair desse ciclo. Se não tem interesse em trabalhar menos, recuperar o seu tempo, seguir os passos do Tony Stark e criar a sua própria versão do Jarvis, também pode sair. Este vídeo não é para si, mas se tudo isto lhe soa como algo que realmente deseja, então fique connosco, porque é precisamente aí que estamos agora com a inteligência artificial. Vou confessar-lhe uma coisa, não sou a pessoa mais técnica do planeta e normalmente não sou dos primeiros a experimentar novidades. Por isso, no ano passado, tive mesmo de correr atrás do prejuízo com o Claude, porque definitivamente não fui o utilizador precoce, embora tenha realmente estudado isto bastante. Mas quando percebi como funcionava, isso mudou completamente a forma como trabalho no dia-a-dia. E o problema é que esta coisa não vem com manual de instruções, porque a maioria das pessoas usa, com sorte, 10% das suas capacidades, mas paga a mensalidade completa. No vídeo de hoje vou dar-lhe 10 conselhos. São esses 10 que, na minha opinião, vão fazer com que passe de sentir-se ultrapassado para alguém que está claramente à frente da fila. Comigo, estas 10 coisas fizeram exatamente isso. Dividi-as em 3 categorias, consoante a facilidade de as configurar e aplicar. Nível inicial, intermédio e avançado. Por isso, deixa um like, se não fores um bot nem uma rede neural. Vamos a isto. Então, dica número 1. Escolha do e-mail. E parece uma coisa ridiculamente pequena, mas vais-te surpreender com a quantidade de pessoas que se queimam com isto. Porque quando te registras no Claude, o e-mail que indicaste fica contigo para sempre. O Claude não permite mudar o endereço associado à conta, pelo menos à data da gravação deste vídeo. Tal como em qualquer outra empresa no mundo, às vezes os caminhos separam-se das pessoas da equipa. E a sério, parte-me o coração quando descubro que alguém registou o Claude com o e-mail do trabalho, só porque estava a trabalhar nessa empresa na altura. Mas quando sai da empresa, já não tem acesso ao e-mail do trabalho. Isso é frustrante porque o Claude é literalmente a tua mão direita para os destroços e a esquerda para os canhotos. Aquele que trabalha contigo todos os santos dias. Com o tempo ele vai sabendo cada vez mais sobre ti, o que gostas, o que não gostas, como queres que as coisas sejam feitas. E isso acontece nos bastidores, sempre que simplesmente o usas. No fundo, és tu próprio que o estás a treinar e quanto mais os usas, mais poderoso ele se torna. Por isso, seria mesmo uma pena se tudo aquilo que foste acumulando se perdesse de um dia para o outro só porque já não consegues aceder ao teu e-mail. Percebo, no papel isto pode parecer uma coisa de pouca importância, afinal é só um endereço de e-mail, mas se perderes o acesso a esse e-mail, tudo o que construíste durante semanas, meses ou até anos simplesmente desaparece e já não poderás fazer nada para o recuperar. Por isso, por favor, se estás agora a começar com o Claude ou ainda não criaste uma conta, usa um e-mail que tenhas a certeza absoluta de que vais conseguir manter para sempre. E temos um vídeo à parte onde explicamos em detalhe como obter acesso ao Claude. Por isso, podes vê-lo. Muito bem. Este conselho simples já está esclarecido? Acabei de dizer que o Claude fica melhor quanto mais souber sobre ti. E isso leva-nos diretamente ao próximo ponto, configurar a memória. Tal como a maioria das pessoas que começam o seu percurso na IA, eu comecei com o ChatGPT. E uma das principais razões pelas quais eu não queria mudar para outro modelo é exatamente aquilo de que falava. Depois de trabalhar com ele durante tanto tempo, o ChatGPT tornou-se uma extensão de mim próprio. Ele pensa como eu, entende a minha vida, o meu negócio, todos os meus objetivos. Bem, praticamente tudo. E sair disso parecia como começar do zero. Por isso fui adiante, protelando durante muito tempo e simplesmente recusava-me a mudar para outro lado. Só mudei quando soube que o Claude tinha uma funcionalidade de importação incorporada. Se calhar já sabiam disto, mas se não, é tudo bastante simples. Vão ao menu de definições, na secção capacidades, encontram a opção para importar memória de outra IA. O Claude dá-vos um prompt que executam na vossa plataforma antiga, copiam tudo o que ela vos responder. Colam isso no Claude e ele importa tudo diretamente para a memória, por isso não começam do zero. Mas há um pequeno detalhe em que muitos podem tropeçar. E provavelmente vocês também vão dar por isso. A importação está quase sempre enviesada para os temas de trabalho e quase não aborda o lado pessoal. Por isso, aconselhava-vos a fazer o seguinte. Peçam ao Claude para vos entrevistar diretamente. Basta pedirem-lhe para vos fazer perguntas sobre diferentes áreas da vossa vida, depois respondem a tudo o que ele precisa de saber e ele vai perguntar sobre a vossa vida pessoal, sobre o que fazem no trabalho, quais são os vossos objetivos. Mas o mais importante é que ele vai perguntar como é que querem trabalhar com ele. Da primeira vez, isto é bastante trabalhoso. E aqui quero avisar-vos, o Claude faz imensas perguntas. Se sentarem a escrever tudo isto à mão, vai levar imenso tempo. E agora, um bocadinho mais pessoal sobre mim. Eu não gosto de escrever, não sei porquê, mas simplesmente, se calhar não é o meu estilo.
Por isso, uso a introdução por voz diretamente no cloud e digo-lhe tudo o que ele precisa. Mas ele não percebe muito bem o russo. Por isso, se quiserem ir um pouco mais longe, podem usar um programa de reconhecimento de voz como o Whisperflow, que faz o mesmo, mas com muito mais precisão e, por acaso, ajudam imenso no trabalho. De qualquer forma, esta entrevista é uma das melhores coisas que se pode fazer com o Cloud. E sempre que introduzo alguém da minha empresa ao Cloud, peço-lhe exatamente para fazer o mesmo. Vou deixar o link para o prompt na descrição deste vídeo para que possam fazer esta entrevista vocês próprios. E isso leva-nos ao conselho número 3, perceber os diferentes modelos. Mas antes de passarmos a isso, tenho algo para vocês. Este livro sobre redes neurais. Vou enviar este livro em formato digital às 10 pessoas que deixarem os comentários mais interessantes neste vídeo. Portanto, a condição é simples, vejam o vídeo até ao fim e escrevam nos comentários qual destes 10 conselhos foi o mais útil para vocês e porquê. Vou escolher o vencedor e fixá-lo nos comentários do próximo vídeo, que sairá daqui uma semana. Agora que já sabemos como fazer com que o Claude vos compreenda melhor, vamos ver como nós próprios podemos compreender melhor o valor. E isso resume-se a perceber os diferentes modelos. Se tiverem milhões de dólares para gastar em tokens, podem saltar esta parte à vontade. Mas se não querem deitar dinheiro fora, aconselho-vos a prestar atenção, porque, tal como qualquer outra IA, o Claude pode sair muito caro. Falo por experiência própria, porque aqui na Universidade da IA, só para uso interno da equipa e para pagar as redes neurais dos estudantes, gastamos literalmente centenas de milhares de rublos por mês em tokens e todos os serviços. Sem exagero. E muitos dos nossos estudantes têm acesso gratuito a um conjunto de ferramentas de IA topo de gama, bem como aquelas que desenvolvemos nós próprios. Por isso, sabemos muito bem quanto isto custa no dia-a-dia e como o preço pode variar consoante o modelo. E, como disse, tudo depende muito do modelo que utilizam. O Claude, tal como praticamente qualquer outra IA, tem vários modelos entre os quais pode escolher consoante a tarefa. Quanto mais avançado for o modelo, mais profundamente ele pensa e mais complexa é a tarefa que executa para si. Mas, quanto mais profundamente pensa e mais complexa for a tarefa, mais tokens consome. Por isso é preciso ter muito cuidado na escolha do modelo. E por vezes gastamos 5 ou até 10 vezes mais do que o necessário. Eu percebo que 99% de vocês não gastam centenas de milhares por mês em tokens. Para vocês, isto pode significar que vão atingir o limite mais rapidamente e depois terão de esperar até que esse limite seja reposto. Não sei como é convosco, mas para mim não há nada mais irritante do que bater no limite mesmo a meio do trabalho, quando aparece, pronto, esgotou os seus limites. Embora se calhar ainda seja mais irritante ter de pagar por créditos adicionais. Mas é precisamente isso que tentamos evitar com o terceiro conselho. Deixem-me explicar-vos de forma geral os diferentes modelos e como funcionam. Comecemos pela mais básica, o Haiku. O Haiku é exatamente o que precisa para aquela entrevista do conselho anterior. Vai haver imensa troca de mensagens para trás e para a frente, mas nada que exija realmente uma reflexão profunda do Claude. O nível seguinte é o Sonnet, e este deve ser o vosso cavalo de batalha diário. É um avanço notável em relação ao Haiku, especialmente quando se trata de um segundo nível de reflexão e de tarefas que exigem que o Claude vá um pouco mais fundo, analise diferentes conceitos, ideias ou até invente algo. Um degrau acima está o Locke. E é precisamente com o Opus que se começa a sentir aquela sensação de ter o seu próprio Jarvis. Porque quando se experimenta, sente-se um nível de compreensão um pouco mais profundo e por isso é este que deve confiar as tarefas maiores. Análise de dados, processos de trabalho complexos, geração de documentos, criação de soluções elaboradas, tudo o que envolve muitos níveis. E é precisamente com este modelo que começa realmente a sentir o quão rapidamente se atingem os limites. Por isso, seja para o que for que utilize o Opus, formule os prompts com o máximo de cuidado possível. Aliás, temos um vídeo dedicado só aos prompts. No topo temos os modelos Fable e Mythos. Não sei se acompanharam o que se passou no mundo, mas há pouco tempo houve toda uma história, uma verdadeira epopeia entre a Anthropic e o governo do ZEUA, onde, bem, não me vou aprofundar nisso aqui. Se quiserem, podem ver um vídeo específico sobre isso no nosso canal. Resumindo, o resultado foi que o acesso a este modelo teve de ser completamente suspenso e só foi restabelecido passadas umas 2 semanas. Muita gente nem sequer teve tempo para se sentar e perceber como funcionava. Mas se o Opus já dá uma ideia do que é ter o seu próprio Jarvis, então o Fable é mesmo de outro mundo, tanto pelo nível de autonomia como pelas tarefas que consegue realizar. E quero que pensem nisto tudo como uma equipa. Não vão pôr o especialista mais experiente, o gestor de topo da empresa, a atender chamadas ou a responder a e-mails de clientes o dia todo. Sinceramente, isso seria um desperdício das suas competências e de vosso dinheiro. A esse dão-lhe o trabalho que mais ninguém consegue fazer e tudo o resto vai para a equipa menos qualificada. É exatamente assim que devem encarar os diferentes modelos.
Se forem tarefas simples, enviem para o Haiku e o Sonnet. E os projetos maiores e mais complexos deixem para o Opus ou o Fable. E há ainda outro ponto importante, porque no início também tive muitas dificuldades com isto. Dentro do Claude existe uma funcionalidade chamada modo de pesquisa, que não é propriamente um modelo, mas sim um interruptor que se ativa dentro do próprio modelo e que vai à internet, pesquisa, acolhe o máximo de fontes possível, depois organiza tudo isso num relatório estruturado, de acordo com o seu pedido, e entrega-lhe tudo num único documento. Isto é útil? Sim. Isto consome o limite mais depressa do que quase tudo o resto? Também sim. Por isso, se tenciona usá-lo, tal como com o Opus, seja o mais específico possível. Diga o que precisa, o que deve estar no resultado final, em que formato quer receber o resultado. Caso contrário, vai simplesmente gastar uma grande parte do limite em algo que, para a maioria das tarefas, sinceramente, nem sequer lhe faz falta. Neste ponto, já sabe como usar o Claude sem gastar os limites desnecessariamente. Agora, quer que aprenda a não desperdiçar o seu tempo ao trabalhar com ele. E aqui entra em ação o quarto conselho: usar as skills. Uma skill não é o mesmo que memória. A memória é, bem, como o Claude vai conhecendo com o tempo, certo? Já a skill é um conjunto fixo de instruções para uma tarefa específica. Só precisa criá-la uma vez e depois ela executa-se sempre da mesma forma, como uma receita para preparar um prato. Eu defendo a eficiência porque o trabalho monótono, na verdade, não traz benefício a ninguém. E se está a construir um negócio, estar todas as semanas a tratar da mesma tarefa administrativa, não lhe vai trazer mais dinheiro. Se trabalha numa empresa, a rotina também não vai tornar um membro mais valioso da equipa. Ninguém foi promovido por formatar a mesma tabela da mesma maneira pela 9ª semana consecutiva. Tudo o que é repetitivo, tudo o que faz vezes sem conta, deve ser automatizado, ponto final. O que é que pode ser transformado numa competência? Por exemplo, tem um relatório semanal que escreve para o seu chefe. Sempre o mesmo formato, sempre a mesma estrutura, as mesmas secções. Isto sim é uma competência. Talvez escreva frequentemente nas redes sociais, por exemplo, posts no Telegram, e segue sempre a mesma estrutura. Encontra notícias nas redes sociais, reformula-as, transforma-as num post. Isso também é uma competência. Ou todas as semanas transforma as notas das reuniões numa lista de tarefas. E isso também é uma competência. É extremamente simples reuni-las. Basta iniciar um chat com o Claude e, assim que registar o resultado da conversa, aquilo em que está a trabalhar, simplesmente avisa ao Claude: transforma isto tudo numa competência. E pronto, basicamente é isto. No final vai receber um fecheiro onde está descrita toda a instrução de como realizar essa tarefa e como repeti-la. E na verdade, se isto for demasiado trabalhoso para si, é só isto. E se isto for demasiado trabalhoso para si, pode sempre usar competências já prontas de outras pessoas. Mas tal como em tudo na vida, existe aqui toda uma comunidade de pessoas que os criam, publicam em sites como o SkillMP e lá há literalmente milhares deles. Se quiser um skill para code review, aqui tem. Se está constantemente a fazer tarefas repetitivas no desenvolvimento ou precisa de um skill para revisão de literatura se está na universidade, é muito provável que alguém já tenha criado exatamente o skill de que precisa. E para o adicionar ao seu sistema, basta descarregar o fecheiro, ir às definições e carregá-lo. Recentemente, falei num vídeo sobre os skills mais úteis por onde deve começar e disponibilizei-os debaixo do vídeo. Por isso, para quem estiver interessado, costumo partilhar os meus skills no meu canal do Telegram. O link vai estar em baixo na descrição deste vídeo. E é quando começa a juntar skills para toda a rotina diária que o irrita, que surge aquela sensação de que está mais perto de ter o seu próprio Jarvis. Seja o que for que peça ao Claude, ele já sabe como fazer para corresponder aos seus requisitos. E o último conselho para principiantes vai contra aquilo que toda a gente diz na internet. Este é o conselho número 5. Tenham cuidado com os projetos. Bem, pessoalmente uso-os com bastante frequência, mas estou ciente de todas as limitações que existem. E a razão resume-se ao que já falámos. Com o tempo, quanto mais trabalha com o Claude, melhor ele se torna. Mas, ao mesmo tempo, vai acumulando uma quantidade considerável de conversas e, a certa altura, torna-se mesmo difícil acompanhá-las todas. Quando comecei a usar o Claude, pensei: uau, ótimo, vou simplesmente organizar tudo por projetos, por pastas, cada um na sua caixinha arrumada. Depois, deparei-me com algo que o Claude não se explica muito claramente desde o início. Cada projeto tem a sua própria memória e tudo o que está dentro desse projeto está, de certa forma, isolado, selado do resto. Por exemplo, se estiver num chat normal, a trabalhar o seu estilo próprio, o tom, o posicionamento, como escreve, a quem se dirige, isto aplica-se a tudo o que faz com o Claude. Mas assim que começa a trabalhar dentro de um projeto, nada do que fez globalmente será visível lá. E, aliás, isto funciona nos dois sentidos. O que construiu dentro de um projeto não é transferido para nenhum outro projeto, nem para os chats normais. Ele procura sempre apenas dentro de si próprio.
No final, ou está constantemente a copiar tudo manualmente de um chat para outro, ou tem de explicar tudo de novo cada vez. Isto também, convenhamos, não é muito eficiente. E se quiser manter tudo o que é de trabalho num só projeto e tudo o que é pessoal separado, pronto, aí faz sentido. Ou então gerir diferentes clientes em projetos distintos. Por exemplo, se estiver a gerir vários blogs, isso também está bem. Mas, para além disso, eu não dividiria mais, porque pode nem se aperceber de que tudo isto está a acontecer. Eu gostava que não cometesse os mesmos erros que muitos outros. Lembre-se de que um projeto não é apenas uma pasta arrumada onde se guarda tudo, onde se pode manter tudo em ordem. Se já começou a usar projetos, não se preocupe. Qualquer chat pode ser movido de um projeto para a pasta geral e vice-versa, e ele simplesmente volta para si como um chat normal. Com isto, termina a secção para principiantes. A maior parte do que foi dito aí, se sentar e fizer, é bastante simples. Agora vamos subir um degrau e passar para os conselhos de nível intermédio. Vamos começar por ligar as suas aplicações e serviços à opção Cloud. Há imensas opções e, para ser sincero, a maioria delas eu não uso. Vai ter simplesmente de percorrer a lista e ver o que faz sentido para si. Mas se tivesse de nomear 2 ou 3 que vale mesmo a pena ligar já, seriam o Google Docs, o Calendário e o Notion. Estão todos nas definições, na secção dos conectores. Vou explicar porque é que considero isto importante. Não tenho dúvidas nenhumas de que qualquer pessoa que esteja a ver este vídeo, em algum momento da sua carreira, vai contratar um assistente pessoal para facilitar a vida. E quando chegar a esse ponto, digo já, é uma das melhores formas de gastar dinheiro. Mas até esse dia chegar, dificilmente vai querer gastar 50, 100 ou até 200 mil por mês num assistente pessoal. Por isso, aqui está o primeiro passo nesse sentido. Assim que ligar o Claude às suas tarefas de trabalho ou aos documentos, o Claude pode analisar tudo o que lá tem e ajudar a organizar melhor as coisas. Apesar de muitos conselhos na internet, eu para já não daria acesso ao e-mail ao Claude, mesmo sabendo que ele não pode enviar mensagens e só pode ler e fazer rascunhos. Mas no e-mail há muitos dados confidenciais, como palavras-passe, logins e links secretos. E eu sinceramente não quero que um agente que é controlado por algumas skills da internet e que às vezes ainda pode cometer erros parvos tenha acesso a isso. Por isso, para já, não lhe dou acesso. A seguir, o calendário. Para ser sincero, muito útil, mas tal como um assistente humano, é preciso saber exatamente o que se passa lá e quando. Caso contrário, ele não conseguirá planear devidamente à volta disso. E se neste momento só houver lá marcadas 2 reuniões de trabalho e mais nada, então, mais uma vez, não vai sair nada de jeito. Mas quando preencherem o calendário como deve ser, o Claude pode olhar para a vossa semana e dizer-vos exatamente onde têm janelas livres e como podem otimizar o vosso tempo. Por exemplo, se precisarem de reservar um bloco de trabalho e encontrar o momento mais lógico para ir ao ginásio, ou até perceber quando faz mais sentido fazer uma pausa e estar com a família, basta dizer-lhe e ele irá encontrar o local e a hora mais adequados. Mas o mais incrível é criar um calendário separado para o Claude e pedir-lhe para registar lá cada sessão vossa com ele, todas as tarefas planeadas, as tarefas regulares, assim conseguem ver a carga de trabalho, a carga do vosso assistente de IA. É assim que fazem o Claude trabalhar com as vossas aplicações. Mas tudo o que analisamos até agora deixa o Claude sentado algures numa janela de chat à espera que vocês venham ter com ele. E o que fazer se precisarem de ajuda com algo que simplesmente não cabe na janela do chat? E é aqui que entra o conselho número 7, a extensão para o Google Chrome. Tudo o que precisam de fazer, abram o Google Chrome, descarreguem esta extensão da Chrome Store, instalem-na e façam um login. Basicamente é tudo. Assim que esta extensão estiver a funcionar, o Claude poderá trabalhar diretamente na página que têm aberta à vossa frente. Ele lê essa página, clica nos elementos, preenche os campos necessários e alterna entre várias abas. Pense nisto como contratar um novo colaborador, porque aqui os chefes são vocês e são vocês que lhe dão as tarefas. Tenho uma lista de tarefas para hoje e muitas delas são bastante mundanas ou aborrecidas e simplesmente têm de ser feitas. Por isso, passam algumas dessas tarefas e dedicam-se ao que realmente exige a vossa atenção. O novato vai tratar da rotina. Esse é o Claude, certo? E de vez em quando volta para confirmar algo convosco, registar ou o que for preciso antes de finalizar o resultado. Exatamente aquilo que esperam de alguém que acabou de ser contratado. Já não são vocês a fazer essa tarefa e então delegam-na a outra pessoa. Enquanto a vossa cabeça está ocupada com assuntos mais importantes, o Claude trata do trabalho de base em segundo plano. Por exemplo, estão a comprar algo e o mesmo produto está à venda em vários sites diferentes. Não vos apetece estar sentados a ler 300 avaliações só para perceberem o que é melhor? Então ele percorre todos esses sites por vocês e faz o trabalho. Será isto totalmente autónomo? Bem, obviamente que não. Ainda assim, participam em todo este processo.
Sempre que ele está prestes a fazer alguma coisa ou alterar o conteúdo da página, pergunta-os primeiro. E para mim isto é mais uma vantagem porque confio na IA, mas não ao ponto de a deixar trabalhar 100% sozinha, sem a minha aprovação. Além disso, se decidirem experimentar isto, antes de começarem a sessão, fechem tudo aquilo a que não querem dar acesso ao cloud. Páginas bancárias, páginas pessoais, enfim, tudo o que preferirem que ele não toque. E pratiquem primeiro com algo sem importância. Assim vão habituar-se e perceber como funciona a ferramenta. E só depois é que lhe podem confiar tarefas mais importantes. O nível intermédio termina aqui. Agora vamos passar aos últimos 3 conselhos, e podem não vos parecer os mais confortáveis. Pode ser que ao início se sintam um pouco deslocados, mas prometo que vão tirar mais proveito destes conselhos do que de tudo o que vimos até agora. Vamos começar com Cloud Cowork. Lembram-se daquele principiante que falámos no conselho anterior? Aquele a quem passam todas as tarefas rotineiras e que está sempre a voltar para confirmar convosco cada pormenor antes de fazer alguma coisa? Pois bem, essa mesma pessoa já trabalhou convosco durante meio ano e agora já sabe como vocês funcionam. Ele já conquistou uma certa confiança e já não precisam de estar sempre a supervisioná-lo. Em vez disso, dizem-lhe o que é preciso fazer e ele volta com um plano de como o vai executar. E assim que aprovam, ele vai e faz tudo de uma só vez. Ora, basicamente isto é o Cowork. Ao contrário da extensão para o Chrome, isto funciona com todo o vosso computador e não apenas com o Google Chrome. Dizem-lhe a que pastas deve aceder, dão-lhe acesso a essas pastas, depois ele lê o que lá está, edita ficheiros, cria novos ou faz tudo o que for necessário para concluir o trabalho. Vou dar-vos alguns exemplos que podem inspirar-vos, está bem? Garanto-vos, não sou o único cuja pasta de transferências ou ambiente de trabalho é uma autêntica confusão. E tenho a certeza de que muitos de vocês já estiveram exatamente na mesma situação. Capturas de ecrã de há 2 anos, PDFs, ficheiros que descarregaram uma vez, 6 cópias da mesma fotografia, ficheiros com nomes como Final, Final versão 3. Aliás, quem já passou por isto, escreva nos comentários. Basta mostrarem essa pasta Cowork e dizerem: vá lá, dá uma vista de olhos e organiza tudo o que for preciso. Ele vai voltar e explicar como planeia fazer isso. E no mesmo instante em que disserem ok, vamos a isso, ele organiza tudo em poucos minutos. Mas a questão não é só com as pastas, porque a segunda coisa que o Cowork sabe fazer é lançar tarefas de acordo com o horário. Há umas semanas lancei um vídeo sobre as competências necessárias para usar redes neurais. O mesmo princípio aplica-se aqui. Só que agora não está a juntar as suas competências, mas sim as do Cloud, porque o Cowork pode usar praticamente tudo o que falámos até agora. Memória, competências, aplicações ligadas. Pronto, tudo nisso? Por exemplo, pode começar o dia sempre com as mesmas 3 coisas. Em primeiro lugar, pedir-lhe para fazer um resumo do que fiz no dia anterior e onde é que tudo ficou parado. Em segundo lugar, saber que tarefas chegaram até si e que isso esteja estruturado por categorias. E em terceiro lugar, quero ver as tarefas para o dia seguinte, para que no momento em que me sente à secretária já esteja tudo feito e à minha espera, sem que eu tenha sequer de mexer um dedo. Lembram-se de eu ter dito que o Cloud pode aproximar-se bastante do papel do vosso Jarvis pessoal? Pois bem, nesta fase pode-se dizer que já lá estão. Pensem bem, o Jarvis não ficava parado à espera do Tony Stark, à espera que ele chegasse e lhe pedisse alguma coisa. Sim, ele estava por perto quando era preciso, mas quando não era, geria a casa, tratava dos assuntos ainda antes do Tony acordar. E a ideia é que, se dedicarem algum tempo a configurar o Cloud como deve ser, ele pode trabalhar para vocês enquanto dormem. E há ainda outra funcionalidade chamada Dispatch, que é muito útil quando estão fora de casa ou simplesmente não estão no local de trabalho. Basicamente, ligam o telemóvel ao computador e digitalizam um código QR e está feito. Depois disso, podem enviar uma tarefa para o Cowork diretamente do vosso telemóvel. À primeira vista, isto pode parecer, bem, uma parvoíce, uma coisa sem importância, mas já me salvou várias vezes. Por exemplo, quando estava a meio caminho para uma reunião ou durante um jantar, de repente me lembrava: preciso mesmo de fazer isto no computador. Eu simplesmente digo-lhe: faz, e ele faz. Portanto, um balanço intermédio. Entregamos o teu navegador ao Cloud, depois demos-lhe o controle do computador e dos ficheiros. Agora vamos permitir-lhe construir coisas, ou seja, criar projetos do zero. E este já é o conselho número 9. Usar o Cloud Code. Sei que o nome pode assustar algumas pessoas. Percebe porquê? Afinal, ouvem a palavra código e pensam logo que é alguma cena complicada de programadores que não tem nada a ver convosco. Mas não é assim. Escrevem em linguagem simples o que precisam e ele vai e escreve o programa para isso e depois ainda o testa. Ele até consegue corrigir o que se estragou. A configuração não é nada complicada. Basta descarregar o Cloud Desktop. Mas se já estiverem a usar o Cloud Cowork de que acabamos de falar, então considerem que a aplicação já está instalada.
Lá há simplesmente um separador chamado código. Mudam para esse separador e não vão precisar de escrever ou corrigir código de programação. Não vão precisar de trabalhar nem com a terminal, nem com o ambiente de desenvolvimento, nem com outras coisas de que os programadores costumam falar. Se por acaso gostarem mesmo dessas coisas, claro que também podem fazê-lo dessa forma. Mas, para ser sincero, para a maioria das pessoas isso não é necessário. Vou dar um exemplo real do que se pode fazer aqui sem experiência em programação. E a nossa responsável da universidade mede semanalmente o NPS dos estudantes, recolhe feedback e acompanha a assiduidade do grupo. Antes, só para reunir estes dados, ela gastava entre meia hora a uma hora todas as semanas. E em vez de continuar a fazer tudo manualmente, pediu ao Claude para lhe criar um dashboard HTML interativo. Ela pediu-lhe para criar uma skill que fizesse tudo isso. E ele não inventa simplesmente os números, vai buscar automaticamente os dados às tabelas do nosso sistema de ensino no GitCourse. E agora ela já não precisa de recolher mais nada. Ela só tem de abrir o dashboard e ver logo os dados mais recentes. E como foi feita a medida para ela, tem exatamente o que precisa, nada mais. Ela não escreveu uma única linha de código, nenhuma. Ela não teve de procurar um serviço já feito que desse mais ou menos para o caso dela, para depois ter de se conformar com tudo o que irritava nesse serviço. Ela recebeu exatamente o que queria, e isso não lhe custou nada além da subscrição do Claude. E vocês podem fazer exatamente o mesmo. Na minha opinião, isto é fantástico. Se há 5 anos me dissessem que uma pessoa sem experiência em desenvolvimento conseguiria criar uma aplicação totalmente funcional em menos de um dia, eu não acreditava que isso fosse possível. Portanto, se tem um hobby que, por exemplo, precisa de ser acompanhado, um projeto paralelo em que trabalha há muito tempo, ou algo que tem feito manualmente numa folha de cálculo durante anos porque simplesmente não existia uma ferramenta adequada, parabéns! Agora já pode usar isto. Já não há razão para continuar a fazer assim e pode simplesmente criar a aplicação você mesmo. Retiramos o programador da equação. Agora vamos fazer o mesmo com o seu designer. E este é o conselho número 10. Use o Cloud Design. É uma das adições mais recentes do Claude. Eu próprio já experimentei um pouco e as pessoas da minha equipa de design dizem que, no geral, ficou bastante bom. E, para não haver confusões, quando digo design, refiro-me a maquetes, landing pages e sites, coisas com uma estrutura e formatação definidas. Não estamos a falar de geração de imagens, porque, para ser sincero, acho que o Claude é um dos mais atrasados nesta área da IA. Se precisa mesmo de imagens, pode ligar o Higgsfield, o Nanobana ou até o ChatGPT para que sejam geradas lá e depois carregadas no Claude. Para ser franco, hoje em dia eles conseguem fazer isso claramente melhor. Mas se precisares de uma landing page ou de um mockup, então o Cloud Design, isso sim, é excelente. A questão é que, quando ele constrói alguma coisa, ele realmente projeta um mockup, tanto o layout como a estrutura e até os algoritmos. Se lhe pedires para fazer um site, ele não te devolve apenas uma imagem do site, mas sim um site verdadeiro, com botões funcionais em que podes clicar, com todas as funcionalidades. Lembro-me de como as coisas eram antes, quando a minha equipa tinha de fazer tudo isto sozinha. Levava dias, por vezes até semanas. Hoje em dia, o Cloud Design faz isso em apenas alguns minutos. E este é daqueles conselhos em que tudo depende de saber se alguma vez vais realmente usar isto. E se fores usar, então parabéns, vai poupar-te imenso tempo. E se ao longo da vida nunca pensares em fazer um landing page ou um site, sinceramente, isto pode parecer-te uma coisa sem grande utilidade. Eu percebo-te perfeitamente. Mas, de qualquer forma, isto já faz parte da tua subscrição. Por isso, pelo menos, queria que soubesses que existe. E pronto, basicamente é isso. Aqui estão os 10 conselhos que tinha para vos dar. Agora estou no vosso bolso. E se aplicarem pelo menos metade deles, vou ficar muito à frente da maioria das pessoas, porque elas ainda estão a escrever manualmente os pedidos nas janelas do chat e depois limitam-se a copiar as respostas. E agora vocês já estão a jogar um jogo diferente. E se pensarem bem, era precisamente esse o propósito do Jarvis. O Tony Stark mantinha o Jarvis para que tudo o que não era importante fosse resolvido por ele, e assim podia concentrar-se no que realmente gostava, inventar, criar, e agora, parabéns, estão na mesma posição. Podem configurar o vosso próprio Jarvis literalmente em poucos minutos. E cabe a vocês decidir onde vão investir o tempo que agora têm livre. Alguns vão gastá-lo com a família, outros com um hobby ao qual não se dedicavam há muito porque estavam demasiado ocupados com o seu trabalho monótono e aborrecido. E muitos de vocês vão finalmente ter tempo para começar o vosso próprio negócio. Portanto, sim, o Claude é mesmo, como eu disse, um excelente assistente. No fundo, existem outras ferramentas especializadas que realmente vos põem dinheiro no bolso, mas esse tema fica para outro vídeo. E para terminar, quero lembrar-vos de 2 coisas. Aqui é um prompt de que falei antes, aquele que faz com que o Claude vos compreenda desde o primeiro dia. Vou deixá-lo na descrição. E em segundo lugar, se quiserem receber o livro sobre redes neurais, não se esqueçam. É isso mesmo. Não se esqueçam de escrever nos comentários qual destes 10 conselhos foi o mais útil para vocês.
Vou ler todos os comentários, escolher os 10 mais interessantes e enviar o livro em formato eletrónico aos autores. É tudo por agora. Deixa um like se não és um bot de rede naval. Pavel Lebedev esteve connosco.